Pessoal, eu tenho que falar uma coisa pra vocês que eu consegui explicar e resumir um vídeo nesse vídeo aqui e naquele vídeo vocês já vão entender o que eu tô falando. Agora tá meio assim, mas vocês já vão entender. É o seguinte, quando você tem uma moto ou um carro e você chega naquele momento que você quer acelerar o carro e você tá com muita vontade, principalmente quem é motoboy ou anda de moto e vai entender isso, quem tem carro às vezes também vai entender isso, quando tá viajando lá, e daí tu tem aquela vontade de pisar no acelerador no fundo e ter, pegar uma velocidade muito alta. Nesse momento, o que geralmente acontece? É um momento muito bom, só que o que geralmente acontece? Por que tem as placas de trânsito? É porque é nesse momento que a gente tem que dar a freada. Por que a gente não pode se deixar levar por essa emoção de acelerar e querer acelerar mais ainda? Por causa que, para não ter acidentes no trânsito, esse tipo de coisa. Mas não existe só esse exemplo. Tem uns exemplos que são muito bons também. Bebendo. Quando você está bebendo, tem um ponto da bebida que tem como você saber esse ponto. Tem um ponto da bebida que você só quer beber e detonar tudo e curtir, esquecer de tudo e já era. O que acontece? Às vezes pode ser que você faça coisas que você não vai se lembrar, ou você vomite no dia seguinte e tenha dor de cabeça e ressaca, muitas coisas ruins. Mas por que é bom você conseguir entender qual que é esse ponto? Por que é muito importante você saber qual que é esse ponto? Porque quando você descobre esse ponto, quando você consegue frear, quando você sabe que você consegue se autoconhecer e entender aquele momento de frear, as coisas começam a fluir de uma forma melhor. Tipo, em vez de acontecer acidentes, não vai acontecer. Em vez de você passar mal bebendo, você não vai passar mal. E em vez de você, quando você está usando alguma coisa, alguma substância, se você souber o limite do teu corpo e ter esse conhecimento e não ultrapassar esse limite, respeitar o limite do seu próprio corpo, você vai se divertir, você vai viver em equilíbrio e as coisas vão dar certo. Se você não exagerar e não pisar na tábua. Em várias coisas isso na vida é aplicável. Se você tá malhando na academia, um monte, malhando, 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 o que vai acontecer se você chegar naquele ápice e falar, ah, não tô nem aí, hoje eu vou erguer um tanto de peso que eu nunca ergui. Aí pode ser até que você consiga, mas o que é muito provável que vai acontecer, mesmo que não seja naquele dia ou no dia seguinte, vai estourar os teus músculos, os teus tendão, acho que é alguma coisa assim, mas vai estourar porque tu passou do limite. Então, se você entende, quando você chega num ponto que você consegue entender qual que é o limite do seu corpo ou qual que é o limite da sua mente, lembrei de uma coisa que eu ia falar, no dinheiro. Se você sabe qual que é o limite do dinheiro e tu sabe que tu vai ficar negativo, por que tu vai gastar mais? Se tu sabe naquele limite que é o que tu tem, que dá para se divertir. Então, tipo, tentem sempre lembrar disso, do equilíbrio e de se autoconhecer e saber que tem como você controlar o seu próprio corpo. Eu vou deixar o link do vídeo que eu explico isso na descrição.